Quem disse que a gente não paga a língua nesse canal? A gente paga com uma frequência relativamente grande, porque a gente fala demais. E quem fala demais já viu. Não, pior que acho que é a primeira vez que eu vou falar desse gênero também no canal. E apesar do Mikael ter lido também, é um gênero que nos impressionou até, que é Poesia. Desde antes de nós nos casarmos, eu sabia que Glaucio não gostava de pepino. E, em determinada ocasião, eu fui em um restaurante e a gente comeu aquele pepino agridoce. Como que é o nome? Esqueci agora o nome. um aperitivo japonês. Aquele aperitivo. A Glaucio quase não deixou pepino pra mim. Então, assim... É como se esse livro fosse o pepino. Pepino preparado de um jeito que fosse compatível com o nosso gosto. É. Convenhamos, foi um livro que eu me impressionei. E olha lá, se eu não for citado dos melhores leitores do ano, viu? Foi. Já vamos explicar pra vocês o porquê. Antes de contextualizar vocês sobre a história, sobre o título e enfim, a gente tem que contextualizar vocês que a Mondro Editora é parceira do canal. Ela é uma editora que tá aí no mercado há pouco tempo. Ela foi aberta em 2020 por um casal, que são os fundadores. E, além disso, o fundador foi quem escreveu esse livro, Jefferson Barbosa, que foi escrever Os Móveis Continuam Prisioneiros. Eu fiquei até impressionado quando eu fui ler um pouco sobre a editora. Eu falei, olha, o dono escreveu um livro, então vamos lá. E isso depois que a gente tinha lido o livro já, né? Que a gente tava fazendo algumas pesquisas pra poder vir falar sobre. É isso. E, além do mais, eles têm um canal no YouTube. Então eu pensei e falei, olha, de novo, um casal que fala de livros. Então eu vou deixar o link pra vocês conhecerem um pouco do canal, um pouco da editora. O projeto, né, dessa editora Mondro é trazer livros nacionais, né, inicialmente, pelo que a gente estava lendo sobre, trazer livros que abordam mais temáticas sociais. E você fala assim, como que os móveis... Essa é uma leitura pra você ler assim, muito rápido. Eu li ele em 2 dias, porque em um dia eu li metade, outro dia eu li a outra metade, mas dá pra ler em bem menos tempo. Eu recomendo que cada poema que você lê, você releia novamente pra você se contextualizar do que realmente aconteceu ali, porque alguns poemas eu lia, chegava no final e falava assim, que sacada. E eu voltava no início de novo pra entender como que ele entrava naquele poema, como que ele contextualizava você inicialmente. Eu li o livro todo e reli até a metade, porque eu tava achando muito interessante. E são poemas tão rápidos que você termina de ler e dá pra você consultar em vários momentos da sua vida, deu uma saudade. E na verdade, o que traz, o que menciona, o que aborda esses poemas. Vocês veem aqui um monte de móveis e cada móvel, ele presenciou algo na vida de alguém. E por que... Já, falando um pouco do título, né? Por que os móveis continuam prisioneiros? Eu entendo que, no meu entendimento, né? Que eles continuam prisioneiros das lembranças que eles presenciaram. Eu tava lendo um poema hoje, eu parei justamente um que fala sobre estantes de livros. O que acontece? Aqui nunca menciona nome de pessoas de forma bem subjetiva, mas alguém herdou uma estante de livros de algum familiar, eu entendi que foi do pai ou da mãe. E essa pessoa ficou um pouco decepcionada por ter dado esse estante de livros. E essa pessoa tem as lembranças de quando era pequena, de, sabe, folhear os livros e não entendia nada, ver as figuras. Tá, essa pessoa levou pra casa, colocou no sótão e esqueceu a estante lá. Os anos foi se passando e o filho dessa pessoa um dia encontrou essa estante no sótão e começou a folhear e chamou pai, mãe, assim, deu a entender, vem aqui ver. E ele abriu lá o sótão e viu a criança mexendo na estante e vê aquela carga de lembranças. Então você já subentende a mensagem que você quer passar. E um dos poemas que eu achei interessante também, eu vou contextualizar vocês um pouquinho sobre a história, tá? Dando um exemplo, a gente não vai falar muito, mas só dando um exemplo para que vocês talvez fiquem tentados a ler. Ele se chama Submeter-se para Sobreviver. É basicamente uma história de um armário de madeira. E o poema ele vai descrevendo de como o armário era bom, como ele é elegante, como a madeira era refinada. Só que ela estava em uma casa que ficava desproporcional, destoante com todo o ambiente. E ele estava vazio, ele não tinha mais as especiarias ricas, importadas que tinham antes. E depois ele contextualiza que aquele armário ele foi um presente de aposentadoria para alguém que trabalhava como empregado na casa da sua senhora, da sua patroa. Então ela ganhou aquele armário como presente do tempo que ela trabalhava, inclusive sem registro. E é uma lembrança até um pouco dolorosa, porque a pessoa passava fome naquele momento e tinha aquele armário. O que ia fazer com o armário? Exatamente. E esse, na minha opinião, não é nem de longe o melhor poema desse livro. Não, a maioria dos poemas trazem sentimentos dolorosos,
melancólicos e tristes. A maioria. Como o livro é curto, chega por aí de falar sobre os poemas, né? Eu gostaria que na minha infância, quando eu lia poemas na escola, eu tivesse contato com poemas semelhantes a esse. Assim, fascinante, eu adorei o livro. Virou uma referência, eu conseguiria passar o dia inteiro lendo poemas desse autor. Desse jeito. Verdade. Embora eu tenha certeza que até remoer as ideias e chegar a esse resultado aqui, para cada poema, embora seja no máximo 2 páginas, deve ter sido um tempo exorbitante. Não, exatamente. Ele deve ter demorado pra construir, porque pra escrever e passar esse sentimento, pra encaixar a questão dos móveis e da vivência das pessoas, a gente lê em meia hora, 1 hora o livro, e ele deve ter dado trabalho pra escrever esses poemas. E o detalhe interessante, inclusive é uma característica da editora, é os detalhes, a forma como o livro foi personalizado. Essa edição foi personalizada para esses poemas, né? Tem ilustrações e são totalmente pertinentes e deixa você bem imerso na história. Inclusive o livro está autografado. Tá. Autografado do próprio autor e dono da editora. Estou me sentindo, gente. Desculpa, agora, dá licença. A gente leu e não sabia. Não sabia, mas agora, para a Glaucia, que a poesia seja... cheia de memórias. Isso, exatamente. Querem conhecer livro de poemas, não sabe por onde começar, ou tem até um certo receio, tipo, ler poemas, né? Aquele mimimi que lenga-lenga. Não, isso daqui vocês podem ter certeza que vai marcar. Se até o Miquel gostou, era só pra mim ler e vir falar desse livro. Aí eu comentando com o Miquel olhou assim, não, mas acho que eu vou querer ler esse livro. Vocês sabem, o Miquel é enjoado. Se ele quis... Sou chato, né? Miquel é chato. Se ele quis, é porque o negócio é bom. Se eu vim aqui pra recomendar, pode ser medo. Pode ser medo, porque o Miquel é crítico, vocês sabem. Vou deixar o link de compra aqui caso você tenha se interessado. Em breve terá mais um vídeo de um livro da editora Mondro. Eu tava falando errado, eu tava falando nos vídeos antigos Mondru, é Mondro. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Ainda pequena, me lembrava das estantes, como um labirinto de peças destacáveis, papéis velhos dos quais saíam sons, de símbolos que não conseguia ler. Me espantei ao chegar na tua casa, após lermos o testamento e ver que tratava-se de uma única estante de 4 prateleiras, arqueada, sem calço e com verniz desgastado. Era a única coisa que me pertencia dentre toda a mobília fina que preenchia seu lar. De raiva e desentendimento dos motivos que te levaram a me ceder tal herança. Levei sozinha a estante ao carro e a deixei abandonada no depósito aos fundos da casa. Envelheci e a estante permaneceu a mesma esquecida, tal como as memórias de ti. Foi no domingo pela manhã que aquela mão pequenina e agitada me trouxe aos pulos de alegria, para ver o labirinto que existia no depósito, cheio de livros e corredores para descobrir. Não havia nada que não fosse as 4 prateleiras e o verniz apodrecido, mas o olhar daquele menino podia ver algo que estava além da madeira velha e do papel amarelado. Fechei a porta ainda ouvindo o riso fácil, de quem ainda pequena sonha o mundo mais belo do que a viu realidade, e me deitei novamente certa de que era só um sonho.